Aleluia. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu também quero saudar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que está ali na cidade de Bilbao, precisamente, no País Basco, ali em Madrid. Que Deus abençoe sua vida de maneira especial. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso pastor local, João Paulo Moreira. E quero estar louvando a vida pela vida dos nossos obreiros e de cada um que nos visita nessa noite. Sem mais delongas, abra as vossas Bíblias em Gênesis. Gênesis capítulo 1. Vamos ler alguns versículos. Vamos ler o versículo 1 e o 2. Logo após, vamos ler o 11. E vamos estar lendo o 27 e o 28. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 11. E disse Deus: Produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos. E enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Aleluias. Versículo 11, fala assim: Disse Deus, produz a terra erva verde. Fala assim comigo: erva verde. Erva que dê semente. Árvore frutífera que dê muito fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. Aleluias. Esta é uma palavra que Deus colocou no meu coração. E ao falar da criação de Deus, é algo muito extraordinário. É algo que me deixa com muito temor. Mas antes de falar da criação do homem, não tem como deixar de falar primeiro da criação de Deus. A Bíblia diz que Deus se revela como um ser infinito, eterno e autoexistente, e como a causa primária de tudo que existe. Nunca houve um momento que Deus não existisse. Tudo foi criado por Ele. E o que eu acho maravilhoso é que o nosso Deus, Ele parte de um princípio. Tudo que Deus criou foi com um propósito. Deus criou os céus com um propósito, e Deus criou a terra com um propósito.
Nunca existiu nada que Deus criasse que não tivesse no propósito dele. Conforme afirma Moisés, eu quero pedir à amada igreja, um dos nossos irmãos, para ler em Salmos 90, verso 2. Alguém que leia com a voz audível, Salmos de número 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. A Bíblia foi bem clara. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Esta expressão refere-se à existência eterna de Deus, que não tem começo nem fim. Eternidade significa, em primeiro lugar, que Deus transcende o tempo, mas sim que é infindável no tempo. Ou seja, o Deus que nós servimos não é o Deus de intemporalidade, porque Ele conhece o passado como passado, o presente como presente e o futuro como futuro, porque Ele é o Deus que criou os céus e a terra. A Bíblia diz em Apocalipse, versículo 1 e 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Aleluias. Mas qual o propósito da criação? O propósito da criação de Deus é criar os céus e a terra. A Bíblia não fala como é os céus, mas nós podemos imaginar. Os céus é um lugar onde não há problemas para que nós possamos resolver. Nós não precisamos preocupar com nada nos céus. Os céus é um lugar onde Deus vai estar para nos receber. É um lugar de exaltação, porque Ele é santo, Ele é glorioso, Ele é o Deus Todo-Poderoso. É um lugar onde nós vamos estar com o Pai. E eu acho engraçado essa passagem que Deus cria os céus e a terra. Mas a Bíblia relata sobre a terra, que a terra era sem forma e vazia. Ou seja, havia uma deficiência sobre a terra. Mas a Bíblia diz que quando o Espírito Santo de Deus se move sobre a terra, há mudança, há transformação. Há uma mudança quando o Espírito de Deus se move sobre a terra. Quando ele se move para ali, há mudança ali. Quando ele se move para cá, há mudança aqui. Era vazia. Mas a partir do momento que Deus se move sobre a terra, ela não passa a ser mais vazia. A partir do momento que Deus se move sobre a terra, a nossa direção, o nosso caminho, se torna direcionado por Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Deus criou os céus e a terra, que a terra era informe, era vazia. Mas a partir do momento que Ele chega
Ele transforma vidas, Ele transforma pessoas, Ele transforma almas. E a Bíblia vai nos dizer qual o propósito da atividade de Deus. Qual é o propósito da atividade da criação? Qual é o propósito? O propósito da atividade da criação é criar aquilo que não existia. E quando Deus cria algo que não existe em nossas vidas, é porque está havendo mudança, está havendo renovo, está havendo algo direcionado por Ele. Deus criou as coisas em os céus e a terra. O verbo criar é usado exclusivamente em referência a uma atividade que somente Deus pode realizar. Significa que num momento específico Deus criou a matéria e a substância, que antes nunca existiu. A Bíblia diz que no princípio da criação a terra era informe, vazia e coberta de treva. Sabe qual é o método que Deus usou na criação? Foi o poder da palavra. Nós podemos observar nessa passagem que diversas vezes Deus usou palavras repetidas com esta declaração. E disse Deus, noutras palavras, Deus falou e o céu e a terra passou a existir. O poder da criação está no poder da palavra. Não tem como não dar certo com o poder da palavra. A nossa palavra tem poder. Poder que vem do alto, poder que vem dos céus. Nós podemos observar em Isaías 48:13, fala assim: também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos, e eu os chamei e apareceram juntos. Alguém pode ler para mim em Salmos 33, versos 6, 7, 8 e 9? Por gentileza, Salmos 33, versos 6, 7, 8 e 9. Que nós vamos ver qual é a atividade, qual é o propósito da atividade da criação de Deus. Salmos 33, versos 6, 7, 8 e 9. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante deles todos os habitantes do mundo. O 9 também? 9. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Olha o poder da palavra de Deus. Quando ele ordena, tudo se faz. É o poder da palavra. Na palavra de Deus há poder. E qual é o objetivo da criação? Criar o que não existia sobre a terra através do poder da palavra. E qual o propósito da criação de Deus? Que o céu se manifesta a glória de Deus e o firmamento anunciais as obras das suas mãos, para lhe receber glória e honra que lhes são devidas. O propósito e o alvo da criação é que nós viemos dar honra e glórias a Deus que é devida.
Deus tinha todas as razões específicas para criar o mundo. Deus criou os céus e a terra como manifestação da sua glória, majestade e poder. A Bíblia diz que Davi fala assim em tua palavra: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciai as obras das suas mãos. Ao olharmos a totalidade dos cosmos criados, desde a imensa expansão do universo, a beleza e a ordem da natureza, ficamos tomados de temor referente ante a majestade do Senhor Deus como Criador. Deus criou os céus e a terra para receber a glória e a honra que lhes são devidas. A Bíblia diz que todos os elementos da terra, todos os elementos, olha quais os elementos da terra que renderam glória e honra ao Senhor: o sol e a lua, as árvores da floresta, a chuva e a neve, os rios e os córregos, as colinas e as montanhas, os animais e as aves, renderam louvores a Deus que os criou. Quanto mais Deus deseja de nós, Deus deseja do teu povo honra e glória. Às vezes nós não damos honra naquilo que Deus tem feito em nossas vidas. A Bíblia diz que todos os elementos da natureza rendiam honra e glória para Ele. Todos os elementos da natureza. Eu quero pedir a amada igreja para ler Salmos aí para mim, 98, versos 7 e 8. Salmos de número 98, 7 e 8. Vamos ver o que se fala em Salmos de 98, de número 7 e 8. Alguém achou? Que as enchentes batam suas palmas, que os montes se alegrem juntos, perante do Senhor, pois Ele vem para julgar a terra. Com justiça Ele julgará o mundo e o povo com equidade. Repita, faz favor. Que as enchentes batam suas palmas, que os montes se alegrem juntos, perante do Senhor, pois Ele vem para julgar a terra. Com justiça Ele julgará o mundo e o povo com equidade. As enchentes batem palmas. Que maravilhoso, que tremendo é o nosso Deus. Os elementos físicos da terra, da natureza, honra a Deus batendo palma. Isso é muito tremendo. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e se movia sobre a face das águas, sem forma e vazia, era sem forma. Mas nós podemos observar que quando Deus manda o Espírito Santo, desce sobre a terra, aquilo que não tinha forma passa a ter forma. Aquilo que era vazio não se torna mais vazio. Aquilo que havia trevas, não há mais trevas. A Bíblia diz que quando Deus chega, houve uma mudança extraordinária. Houve uma mudança repleta. E nós podemos observar que repetidas vezes disse Deus: haja luz e houve luz. E a Bíblia vai nos dizer que Deus viu que a luz era boa e houve separação entre as trevas e a luz.
Deus sabe, Deus vê o que nós precisamos. E a Bíblia vai dizer que, no verso 11, que Deus fala assim, terra, e disse Deus, produz a terra erva verde. Olha para você ver que tremendo esse versículo. Produz a terra erva verde, erva que dê semente, semente que frutifica, semente que frutifica de dentro para fora, não de fora para dentro, semente que frutifica amor, de dentro para fora, semente que frutifica renúncia, de dentro para fora, semente que frutifica libertação, de dentro para fora, semente que frutifica avivamento, de dentro para fora, semente que frutifica renúncia, de dentro para fora. Tem que ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque não tem como nós frutificarmos no mundo. A frutificação tem que partir de dentro. A libertação tem que partir de dentro. O renovo tem que partir de dentro. O perdão tem que partir de dentro. A adoração tem que partir de dentro para fora. A entrega tem que partir de dentro para fora. Nós somos como erva verde lançada na terra. Erva verde. Que erva é essa? Qual o papel da erva? O papel da erva é dar semente. E semente que frutifica. Frutifica libertação, que frutifica renúncia, que frutifica perdão, que frutifica adoração, que frutifica desejo de ganhar alma para o reino de Deus, que frutifica avivamento, que frutifica fidelidade com Deus. Ervas verdes. Sabe por que Deus fala assim com a terra? Produza ervas verdes e não ervas secas. Porque ervas secas são ervas vazias, ervas deformadas, ervas que não têm formas. Ervas secas não frutificam, porque já é uma erva morta. E Deus fala assim: ervas verdes que dê semente, e semente que frutifica segundo a espécie da sua árvore. Semente que frutifica adoração, semente que frutifica entendimento, sabedoria, semente que frutifica desejo de buscar o reino dos céus. Eu, quando li essa palavra, eu fiquei trêmulo, só de pensar como é os céus. É engraçado que quando a Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus, nós podemos observar que Deus aqui não comenta nada sobre os céus, porque a Bíblia não fala como os céus é, mas nós podemos imaginar que é um lugar que não vai haver tristeza, não vai haver dor, não vai haver murmuração, não vai haver dificuldade, mas é um lugar que vai haver adoração constante, e dizer que Ele é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. É um lugar que não vai haver problema nenhum para nós podermos resolver. É um lugar que nós vamos entrar despreocupado. É um lugar que nós vamos ter o nosso Deus.
para que Ele venha nos receber. Produza, e disse Deus, produza até erva verde. Tudo que foi produzido através da criação de Deus foi através da sua palavra. Tudo que foi criado através da atividade da criação de Deus foi através da sua palavra, com o propósito dele receber de nós honra, glória e poder. O que Deus quer é que nós reconhecemos que Ele é o Deus das nossas vidas. O que Deus quer é que nós possamos ser ervas verdes nessa terra, para que nós possamos dar boa semente, sementes que frutificam. Nunca Deus vai criar nada fora do propósito dele. Nunca Deus vai criar nada fora do propósito dele. Aleluias. A Bíblia diz que toda a Trindade, e não apenas o Pai, desempenhou a sua parte na criação. O próprio Filho é a palavra, verbo, poderosa, através de quem Deus criou todas as coisas. No prólogo do Evangelho segundo João, Cristo é revelado como a eterna palavra de Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Semelhantemente, o apóstolo Paulo afirma que por Cristo foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. O que eu tiro dessa palavra aqui, desta mensagem aqui, é o poder da criação de Deus. A Bíblia diz que Deus cria os céus, cria a terra, mas que havia uma deficiência na terra. Ela era sem forma e vazia. Mas a Bíblia diz que, a partir do momento que o Espírito Santo se move sobre a terra, começa a haver mudança, começa a haver transformação, começa a haver renúncia. E a Bíblia diz que a Bíblia é bem clara, que Deus diz através da sua palavra: terra, produza erva verde. E a partir do momento que a erva verde se produz semente, as sementes são frutíferas nessa terra. Eu quero dizer para a amada igreja que Deus nos lançou como semente frutífera, como ervas que dê semente frutífera. Mas foram ervas verdes. Vocês que estão aqui, vocês são ervas verdes que vai dar semente, que estão já dando semente. Uns semente na adoração, uns sementes na evangelização, uns sementes na pregação. Isto é dar semente frutífera. Nós estamos em um ano de frutificação. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E a semelhança de Deus os criou. Deus nos chamou nessa terra com um propósito. O propósito de quê? De frutificar. O propósito de multiplicar. Que nós viemos nesta noite, nos dias atuais, frutificar, porque você é uma erva verde, e erva que dê boa semente. Não que dê boa semente somente em Portugal, mas em toda a Europa. Porque Deus nos criou
e Ele nos criou com um propósito. Eu quero pedir a amada igreja para se pôr de pé. O objetivo da criação, criar o que não existia sobre a face da terra. O objetivo de Deus foi criar aquilo que não existia e que passou a existir através do poder da sua palavra. Tudo que Deus criou, tudo que Deus formou foi com um propósito de quê? Da frutificação e da multiplicação do seu povo, que foi escolhido para fazer o ID, né, neste lugar. E nessa noite eu quero convidar aqui o nosso pastor João Paulo Moreira, que está dando continuidade ao trabalho nessa noite. E eu quero pedir à amada igreja que coloque esta palavra no seu coração, que nós viemos ser ervas verdes, ervas que frutificam boa semente aqui na terra, que nós viemos fazer verdadeiramente a diferença, que é pregar o Evangelho de Deus, em nome de Jesus.